Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Anthony. Sejam todos bem-vindos, alunos do Virgílio Gomes e Américo Roncalli. Hoje teremos mais uma aula de história e nesta série de 3 aulas tentarei responder para vocês quando, onde e por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Ao longo do século XIX, e mais especificamente durante o período vitoriano, a Inglaterra se consolidou como a grande fábrica do mundo, produzindo e vendendo seus produtos industrializados para todos os cantos do planeta, exercendo forte influência sobre as nações e liderando o neocolonialismo entre as grandes potências. Vale a pena lembrar que a maioria dos países da Europa naquele momento vivia um longo período de paz e prosperidade econômica. O último grande conflito ocorreu 43 anos antes da Grande Guerra. Até mesmo o Império do Brasil estava subordinado à influência britânica, que teve participação na fuga da família real portuguesa ao Brasil e foi favorecida com acordos comerciais durante a abertura dos portos brasileiros. Além disso, o século XIX foi um grande século para a ciência, que, por meio do pensamento iluminista, conseguiu afastar a influência religiosa da explicação dos fenômenos naturais. Com o avanço da tecnologia, surgiram nesse período invenções surpreendentes, como o telégrafo, o automóvel, o avião e a fotografia. Este período de modernização influenciou artistas e urbanistas, transformando a cidade em um ambiente cosmopolita. O crescimento das cidades e o avanço da medicina proporcionaram um ambiente de conforto e otimismo. Esta época ficou conhecida como La Belle Époque. Apesar do intenso otimismo e ascensão econômica dos gigantes europeus, não tardaria para que surgissem tensões entre eles. Na aula de hoje, vou retomar com vocês alguns aspectos do período conhecido como a Paz Armada. A Guerra Franco-Prussiana foi mais um capítulo da rivalidade histórica entre franceses e alemães. A Inglaterra e seu vasto domínio, que se estendia por todos os continentes, preocupava muito alguns países que não tiveram o mesmo tempo para se expandir durante o século XIX. Países como a Alemanha e a Itália ficaram fora da partilha dos principais territórios africanos e asiáticos. Otto von Bismarck, um importante chanceler alemão, atuou bastante para isolar a França de outros países importantes da Europa, com o objetivo de evitar um confronto direto. Essa estratégia ficou conhecida como o Sistema Bismarck. Apesar de ser a maior produtora de carvão, ferro e aço da Europa, a Alemanha se via cercada pela imponente estrutura inglesa de comércio, distribuição e domínio dos mercados pelo mundo. A Guerra Franco-Prussiana, que tratamos no início dessa aula, também não havia sido esquecida pelos franceses, que perderam um importante território na fronteira, a chamada Alsácia-Lorena. Em 1879, a Alemanha assinou um importante acordo militar com o Império Austro-Húngaro. A Rússia, principal concorrente do Império Austro-Húngaro pelo território dos Balcãs, também desconfiou desse acordo. O sinal de alerta soou quando a Itália recém-unificada se uniu ao acordo entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro num tratado conhecido como a Tríplice Aliança.
Bismarck, mais uma vez, foi bem sucedido, conseguindo esfriar os ânimos de ingleses e franceses durante a Conferência de Berlim, ocorrida em 1885, onde assinou um tratado se comprometendo em não disputar as colônias da África e da Ásia com esses países. Contudo, a política alemã mudou radicalmente de direção a partir da ascensão do imperador Guilherme II ao trono da Alemanha, reacendendo rivalidades e o instinto expansionista alemão. O Kaiser Guilherme II atuou no Império Turco-Otomano, interferindo na influência britânica sobre o Oriente Médio. E no Marrocos, pôs em risco a hegemonia francesa sobre o norte da África. Em resposta à postura agressiva de Guilherme II, a Inglaterra uniu-se à França, atraindo também o apoio da Rússia, dando origem ao segundo bloco político-militar na Europa, a Tríplice Entente, no ano de 1907. Ambos os lados se preparavam para esse momento inevitável. Esse período, que antecede a Primeira Guerra Mundial, ficou conhecido como a Paz Armada. Até esse momento, a guerra não havia começado, mas não faltavam motivos para que um conflito de grandes proporções ocorresse no continente europeu. A França e a Inglaterra possuíam muitos domínios coloniais na África e na Ásia e não estavam dispostos a ceder espaço para outra potência europeia. A Rússia também não disfarçava seu interesse em reunir todos os territórios eslavos sob o seu controle, mas para isso teria que enfrentar o Império Austro-Húngaro. O sentimento de revanchismo francês pelas derrotas sofridas na Guerra Franco-Prussiana e os interesses expansionistas alemães já eram suficientes para iniciar uma guerra. Bastava apenas um motivo para que todas essas potências se confrontassem. Em 28 de junho de 1914, o mundo foi surpreendido com a notícia do assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro por um nacionalista sérvio. Esse evento abriria as portas para a guerra, que terminaria só em 1918 com a morte de 20 milhões de pessoas. Convido agora você a pesquisar mais sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial em outras fontes aqui na internet. As dúvidas estarei à disposição para responder aqui no grupo. Um abraço, até mais.